Oi, pessoal do nono ano. Vamos agora a mais uma sequência de correções. Vamos continuar lá na página 93, só que agora nossas correções são do número 5 em diante, né? Então, 5, 6, 7, 8, a parte do refletir e do desafio também. E aí a gente fecha esse assunto referente a modelos atômicos e a estrutura do átomo. Tá? Quero lembrar a vocês que é muito importante vocês deixarem tudo isso bem organizado no caderno, com todas as perguntas e respostas de preferência, né? Colocar ali tudo bem organizado, bem relacionado, para ficar muito mais fácil de encontrar os capítulos no caderno no nosso retorno. Lembra que essas atividades vão estar valendo uma pontuação de até 10 pontos, então é uma forma de avaliar vocês. Agora também a gente pode colocar um anexo lá na plataforma, então eu pedi algumas atividades aí nos vídeos anteriores, né? Então peço que vocês enviem essas atividades como anexo pela plataforma. É lá um botãozinho amarelinho, vocês podem colocar até 5 anexos ali, fotos mesmo do telefone celular, é só tirar foto, colocar como anexo e me enviar. Estou aguardando aí esse envio de atividades de vocês. Os nossos encontros aí permanecem nos nossos dias de aula, tá? Todas as sextas-feiras. Então, gente, se organizem para vocês não perderem nada durante esse período. Vamos aí à nossa correção da página 93, número 5. Tá perguntando assim, deixa eu marcar aqui, fica mais fácil ver. Qual é o nome dado à última camada de elétrons de um átomo? Lembrem que o átomo ele é organizado com um núcleo formado por prótons e nêutrons. Ao redor desse núcleo ficam os elétrons. Os elétrons estão distribuídos em 7 camadas. Em cada uma dessas camadas a gente tem uma quantidade de elétrons específica. Nós temos também quantidade de energias específicas e nós temos as 7 camadas sendo distribuídas. A última camada desse átomo, né, onde nós vamos encontrar os elétrons, é chamada de camada de valência, tá? Então, não esqueçam que vocês vão ver esse nome aí por muitas vezes. O nome da última camada, camada de valência. Vamos seguir aqui no número 6. O que representa... Deixa eu melhorar aqui a marcação. O que representa o número atômico Z. Então, nós vimos na estrutura do átomo algumas representações, vimos também uma forma. Então, vimos A, Z, P, E, tudo isso, todas essas letras significam alguma coisa na estrutura do átomo. Vamos continuar aqui. O Z vai representar alguma coisa. Essa representação está relacionada ao número de prótons do núcleo atômico. Anotem aí também, está representado ao número de elétrons. Então, o número atômico vai ser igual ao número de elétrons e vai ser igual ao número de prótons. Então, é bem importante vocês terem isso bem claro na mente de vocês. Lembrem que para o ensino médio essa matéria é muito importante. Número 7, o que representa o número de massa, né? Letra A. O que ele representa pra gente? No núcleo do átomo. Então, tá aqui, ó. Ele representa o número de prótons e o número de nêutrons no núcleo. Então, é só lembrar que o núcleo é formado por prótons e nêutrons. Eles juntos formam uma massa, tá? Representada pela letra A. Número 8. Se um átomo tem 12 prótons e 12 nêutrons, qual é o seu número atômico e qual é o seu número de massa? Então, vamos verificar aqui como a gente vai resolver essa situação. Bem, o número atômico é igual ao número de prótons e é igual ao número de elétrons. Então, se o meu número de prótons está lá, ó, é 12, o meu número atômico também vai ser 12. Então, eu venho, coloco aqui Z igual a 12. Agora eu quero saber o meu número de massa. Para eu saber o número de massa, eu tenho a seguinte fórmula: A igual a P mais, deixa eu acertar aqui, mais N. Então, A igual a P mais N, ok? Fazendo aqui essa substituição, eu terei A, letrinha A, igual a 12, que é o número de prótons, mais 12, que é o número de nêutrons. Fazendo essa difícil soma, né, gente? Só que não, bem simples, eu tenho o meu resultado
24. Então, a massa desse átomo aí é de 24, ok? Então, é dessa forma que eu descubro aí o número atômico e o número de massa de um átomo, aplicando essa fórmula que é bem simples de se entender, tá bom? Continuando aí agora com o refletir. Número 1. Quais são as indicações de que os raios catódicos produzidos nos tubos de Crookes seriam elétrons? Né? Então, ao que essa representação está relacionada? Aí a gente analisa aqui, ó. Para vocês terem uma ideia do que é, lembra lá da parte dos modelos atômicos, do estudo de Thomson, do estudo de Rutherford, né, de todos aqueles experimentos que eles fizeram com os raios catódicos. Então, vou relembrar aqui para vocês, ó, o padrão aqui de resposta, certo? Esses raios catódicos, eles foram emitidos, né, e desviados por um ímã. Espera aí que não está funcionando aqui. Bem, dá para perceber. Eles podiam ser desviados por ímãs e placas elétricas. Então, as partículas negativas, elas deveriam, né, estar interferindo nessa radiação, nesse desvio. Então, o que Thomson foi capaz de determinar é que a massa desses raios era muito menor do que a do átomo. Então, ele percebeu que a massa o valor da massa entre aquela parte do núcleo do átomo e o elétron era bem diferente. Então, nesses espaços aonde os raios conseguiam passar, não existia nenhuma interferência, porque tem o núcleo do átomo com prótons e nêutrons. E ao redor desse átomo ficam os elétrons. Os raios conseguiam passar entre o núcleo e entre os elétrons. Então, ele percebeu que existia um espaço ali, e esse espaço era a eletrosfera, tá? Então, foi possível perceber através de todo esse experimento, tá bom? Foi isso que o Crookes demonstrou através desses raios. O Thomson até então só tinha percebido que existia alguma interferência ali, existia uma carga elétrica, mas conforme os experimentos vão se aprimorando, muito mais informações são descobertas ao longo dos modelos atômicos sobre os assuntos, tá bom? Então, esse aí é o número 1 do refletir. Número 2. Qual foi o problema encontrado no modelo proposto por Thomson? Então, aqui, o que ele propõe aí pra gente de dificuldade? No modelo do Thomson, gente, esses elétrons, eles deveriam emitir energia, e isso não foi percebido, tá? Então, à medida que eles se aproximavam do núcleo, essa energia deveria continuar existindo, e ele não conseguiu identificar essa emissão de energia. Deixa eu marcar, ver se eu consigo marcar aqui para vocês. Essa energia não era emitida, não conseguia ser percebida, tá bem aqui, ó, número 2. Então, ele identificou, né, foi identificada essa falha no modelo do Thomson, ok? Vamos seguir aqui, continuando com o nosso número 3. Aqui, ó. O átomo é eletricamente neutro. Explique como pode conter prótons que têm carga positiva no núcleo. Então, como isso é possível? Bem aqui, o átomo tem o mesmo número de prótons e elétrons. Então, esse valor sendo igual, permite que a sua carga seja neutra, tá? Então, por esses mesmos valores serem iguais. Vamos agora ao número 4, que está dizendo assim: indique o número de prótons e número de nêutrons para os átomos abaixo. Então, eu tenho que lembrar que o número de prótons é igual ao número de elétrons, que é igual ao número atômico. E o número de nêutrons, para eu descobrir, eu tenho que aplicar aquela fórmula que nós vimos lá em cima no número 7, no número de massa, tá? Então, como é que eu vou fazer isso aqui? Lembrem que sempre esse númerozinho que está aqui embaixo da letra é um número atômico, e em cima eu tenho o valor do número de massa. Então, aqui no nitrogênio eu tenho 7 número atômico, 14 número de massa. No neônio eu tenho 10 número atômico, 20 número de massa.
E no urânio eu tenho 92, número atômico, e 238, número de massa. Agora eu quero descobrir os valores referentes, ao número de prótons e nêutrons. Então, vamos fazer juntos aqui. Então, aqui nessa primeira, na letra A, o meu primeiro elemento químico é o nitrogênio. Então, fazendo aqui com vocês, eu tenho nitrogênio. Nitrogênio é o meu primeiro a ser analisado, tá, gente? Então, nitrogênio, o número de prótons dele, ó, o P, vai ser igual a 7. Por quê? O número de próton é igual ao número atômico, que é igual ao número de elétrons. Agora, eu quero saber o número de nêutrons do nitrogênio. Então, para eu descobrir, eu vou ter que aplicar a fórmula. A igual a P mais N, certo? Então, o meu número de massa, que está lá em cima, é 14. O meu número de prótons, que eu já descobri aqui em cima também, é 7. O N é o valor que eu quero descobrir, ok? E aplicando na equação de primeiro grau, vai ficar da seguinte forma. N vai ser igual a 14 menos 7, porque o 14 vai mudar de posição, certo? Ele está do outro lado. Positivo, ele vai vir para cá, vai vir para o lado de cá, negativo. Então, fica uma continha de subtrair. Com isso, eu tenho o meu seguinte resultado. N, vou colocar aqui embaixo, fica melhor. N igual a 7, né? 14 menos 7, 7. Então, o número de nêutrons do nitrogênio é 7, ok? Então, vamos ao seguinte, agora do neônio. Então, é o meu próximo elemento químico. Neônio, mesmo procedimento. Eu quero descobrir o primeiro número de prótons. Meu P vai ser igual a 10, porque o número de próton é igual ao número de elétron, que é igual ao número de o número atômico, tá bom? Agora, vou aplicar a fórmula. A igual a P mais N. Fazendo aqui, meu número de massa é 20, é o númerozinho que está em cima, igual a 10, que é o número de próton, mais N. Resolvendo aqui, eu tenho N igual a 20 menos 10. Mudou a posição, né? Aplicou na equação de primeiro grau, eu mudo a posição, o 20 vem para cá, vem para o lado negativo, é positivo, passa para o outro lado negativo. Então, vai ficar 20 menos 10. 20 menos 10, eu tenho como resultado aqui o meu N igual a 10. Então, descobri aí também o número de nêutrons do neônio. Agora, na letra C, vou descobrir do urânio. Mesma ideia, meu P vai ser igual a 92, tá? Número atômico igual ao número de prótons igual ao número de elétrons. Para descobrir o número de nêutrons, vou aplicar na fórmula. A igual a P mais N. Aplicando na fórmula, eu tenho o seguinte, substituindo, minha massa é 238, igual ao meu P, que é 92, mais N. Continuando aqui, nós temos 238 menos 92. E o meu resultado aqui será 146 número de nêutrons. Então, deixa eu colocar aqui embaixo que vai ficar melhor. N igual a 146. Ok? Então, esse é o número de nêutrons descoberto na letra C. Tá ok, gente? Então, vamos seguir aqui, só para destacar para vocês o padrão de resposta. Aqui embaixo.
marcando aqui, fica bem melhor para vocês terem uma noção. Aqui, ó, número 4. Letra A, 7 prótons, 7 nêutrons. Letra B, 10 prótons, 10 nêutrons. Letra C, 92 prótons, 146 nêutrons, ok? Vamos aí ao desafio, nosso último item aí dessa página. Usando as dimensões internas do átomo, quantos núcleos poderiam ser enfileirados em seu diâmetro interior? Então, essa questão é mais uma curiosidade, né? Então, nós temos aí a possibilidade de enfileirar 10.000 núcleos, tá bom? Então, finalizamos aí essa página 93 junto com o assunto estrutura do átomo e também modelos atômicos. Tá? Não esqueçam de manter a organização de vocês desses assuntos no caderno e enviar o que foi proposto para vocês lá pela plataforma. Tá bom, gente? Então, forte abraço, até as próximas aulas.